Vejamos como o endeusamento da figura de Chico Xavier, ela gera contradições dentro do movimento espírita brasileiro, porque religioso. Vejamos essa fala do senhor Jorge Elarrat nesse seu quadro, que é o quadro Pinga Fogo. Atenção. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem 11 do capítulo 11 é assinada por Emmanuel, Emmanuel. Paris 1861. Trata-se do mesmo benfeitor Emmanuel que nos trouxe tantas obras pela mediunidade de Chico Xavier? Trata-se do mesmo espírito e o médium é o mesmo. O médium também era Chico, tá bom? A notícia que se tem é que este Emmanuel do Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Emmanuel. A notícia que se tem. E uma vez eu vi um comentáriozinho, fofoca de bastidor, de que Emmanuel teve muito, Públio Lentulus teve muita dificuldade para resolver o problema que ele teve na encarnação como Públio Lentulus com Pilatos, sabe? Porque Pilatos mexeu muito com a história familiar dele e, segundo as fofocas de bastidor, ele teve muita dificuldade de perdoá-lo. E se você perceber nesse texto, lá no finalzinho assim, Pilatos é o símbolo do egoísmo. E Pilatos aparece nessa mensagem, exatamente pelas dificuldades, segundo dizem, né, as dificuldades de Públio Lentulus, já como Emmanuel, de trabalhar isso. Então, para ele, Pilatos ficou como símbolo do egoísmo por tudo que ele fez na história dele na Palestina. Nós vimos aqui uma fala do Geraldo Lemos, que contou uma história envolvendo o espírito Emmanuel, a publicação de obras pelo Chico, etc., na qual, segundo esse relato, o Emmanuel tinha ficado com raiva da situação, porque houve mudanças, etc. Então nós constatamos a partir daquela história a ideia de um espírito superior, assim como se pensa em relação a esse espírito Emmanuel, um espírito superior, suposto espírito superior, com raiva. E agora, segundo essa história contada pelo senhor Jorge Elarrat, porque o espírito Emmanuel seria aquele que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela referência que é feita a Pôncio Pilatos, é em razão de uma mágoa. Portanto, aquela citação a Pôncio Pilatos seria uma espécie de alfinetada do Emmanuel, enquanto espírito superior, ainda guardando mágoa pelo que lhe aconteceu. Vejamos aqui a situação que está sendo criada a partir dessas histórias que são contadas. História que, como o senhor Jorge mesmo se referiu, não passa de uma fofoca. No entanto, vai se incorporando dentro dessa mitologia a partir de palestrantes que são reconhecidos como legítimos dentro dessa cultura religiosa, que acabam falando coisas como essas e as pessoas saem repetindo por sua vez, porque afinal de contas, a exemplo do que nós vimos agora, eu ouvi o senhor Jorge Elarrat dizer, e muitas vezes isso é suficiente para que a história ela vá ganhando tração com o tempo, beleza? E é claro que aqui a ideia de que o Emmanuel do Chico Xavier é o mesmo Emmanuel que aparece lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, convenhamos, essa é uma afirmação que carece de fundamentação e que me parece ser feita apenas no sentido de legitimar o trabalho do Chico Xavier. E é claro que essas histórias se contradizem, porque o Geraldo Lemos é um que insiste na ideia de que Chico e Kardec são o mesmo indivíduo. Agora, o senhor Jorge Elarrat fala que o Chico era uma médium contemporânea a Kardec. Então vejamos como essas coisas se tornam confusas a partir dessas histórias que acabam se repetindo, acabam ganhando tração, a depender de quem diga, claro, sempre figuras de alguma forma reconhecidas como
autoridades nesse meio religioso, de maneira que cada qual conta a sua história a partir do que também, por sua vez, diz ter ouvido. Então vejamos que a ideia é sempre a da repetição, sem qualquer preocupação com a verdade. E em relação a essa história de que seria o mesmo espírito, eu acredito que cabe aqui um questionamento. Por que é que os outros espíritos que aparecem nos textos de Allan Kardec, como por exemplo o espírito Erasto, por que é que a gente não tem notícia desses espíritos através das publicações do Chico Xavier? Por que é que daquele grupo de espíritos só o Emmanuel veio aparecer aqui no Brasil com o Chico Xavier? Esse é um questionamento que cabe ser feito para quem acredita nessa fofoca contada pelo senhor Jorge Elarrat, beleza? Vejamos o que ele continua a dizer. Atenção. Só para não ficar uma dúvida que pode surgir aqui, né? O Chico foi o médium do Emmanuel e também na época de Kardec foi o médium que recebeu essa mensagem que você falou, né? Isso, é isso aí. Um Ele dos médios. o que dizem, né, é que é o mesmo espírito e é o mesmo médium. Era ele. É o que dizem. Isso é realmente bem característico da fofoca. O termo utilizado pelo senhor Jorge Elarrat é muito adequado. Encarnado era uma moça, não vou lembrar agora o nome dela, mas. E eu não posso nem ler o chat aí, que tem gente escrevendo agora no celular, ninguém vê nada. Bom, o vídeo chegou ao fim e ao ver essa fala, como eu assisto as falas do senhor Jorge Elarrat, nós vimos uma aqui recentemente que ele disse o seguinte. Deixa eu aprontar aqui, nós vimos recentemente uma fala dele acerca de um questionamento sobre obras que contém relatos de experiências com animais, experiências mediúnicas, etc. Vocês lembram do que ele disse? Vocês lembram do que ele falou especificamente em relação a afirmações de que fulano seria Beltrano reencarnado? Se vocês não lembram, olha só o que foi que ele disse. E a gente faz aqui o link entre essa fala de agora e aquela outra fala. Vejamos como o endeusamento relativo a Chico Xavier leva a essas contradições. Porque aquilo que ele disse, vejamos, aparentemente não se aplica agora em relação a essa história que ele contou do Chico. Olha só, vamos colocar aqui, só um instante. Que facável nesse sentido. Não estou dizendo que o que ela está colocando é errado, mas é que falta a universalidade dos ensinos dos espíritos. Não só para isso, mas, por exemplo, a pessoa diz, porque fulano é reencarnação de fulano. Quem disse? Um médium disse. Então pega, guarda na prateleira. Isso é uma coisa que não vai servir para ninguém, mas mesmo que servisse, esperemos a confirmação de outros autores para que a gente possa trazer isso para o corpo doutrinário da doutrina espírita. Como nós vimos, em relação ao Chico Xavier, não há dúvida. Era a médium, etc. Então, se faz essa relação entre as diversas encarnações, atribuindo as personalidades, etc. Mas, em outro momento, qual é a postura? Não, precisamos ter reserva, porque nós não sabemos. Foi como eu disse, essa relação de idolatria e de endeusamento em torno da figura do Chico Xavier faz com que as pessoas tenham falas contraditórias, uma vez que o Chico é considerado de uma maneira ou de outra a depender do contexto. Beleza? Era isso que eu tinha para apontar em relação a essa fala. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!